A paz do Senhor, minhas queridas mulheres, ouvintes, leitoras, mulheres que amam o conhecimento que vem do alto e também a sabedoria divina, e disso nós temos recebido demais na leitura do livro Invisível, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado, da autora Sarah Haggett, pela editora Impacto. Gente, estou aqui com mais um áudio, nosso áudio de quarta-feira, com mais uma porção rica do céu. Nós temos sido muito alimentados e temos aprendido, se é que eu posso dizer assim, a desfrutar do tempo com Deus no secreto, do tempo com Deus na intimidade, na privacidade, no oculto, no lugar escondido onde Ele mesmo nos esconde. Estar escondidas em Deus é com certeza a melhor coisa, é o que nós temos aprendido com esse livro e muito mais nós aprenderemos no dia de hoje. Então, sem mais enrolação, passaremos à leitura. Vamos lá? Pode ser que ninguém perceba que você está substituindo a música de treino nos fones de ouvido por sussurros desesperados a Deus enquanto corre na esteira. Ninguém a não ser Ele. E suas raízes estão se aprofundando. Pode ser que ninguém repare que você está deixando o jornal de lado para passar tempo com Deus no quintal antes que crianças de mãos sujas desçam correndo do ônibus e entrem gritando pela porta da frente. Mas suas raízes estão se aprofundando. Pode ser que ninguém perceba que você está colocando a Bíblia ao invés do celular na mesa de cabeceira e entrando em contato com Deus antes de verificar seus e-mails pela manhã. Aqui, suas raízes estão se aprofundando. Pode ser que ninguém perceba que você está orando intensa e secretamente pelo crescimento do ministério de uma amiga, ainda que você deseje a atenção que ela está recebendo. Novamente, suas raízes estão se aprofundando. Talvez ninguém perceba que você está rejeitando uma oportunidade de negócio para poder ter mais tempo em silêncio com Deus, ou recusando a oportunidade de servir a um necessitado por ter consultado o Senhor e ouvido o sussurro: tenho outro plano para cuidar disso. Nosso sistema de raízes cresce, espalha-se e bebe profundamente a grandeza que o mundo é incapaz de medir. Uma grandeza que até mesmo pessoas cristãs podem não reconhecer ou compreender. Mas a grandeza de longo prazo de uma árvore sempre está na profundidade e na saúde de suas raízes. Foi um daqueles colapsos das 3 da tarde que haviam se tornado dolorosamente familiares. Eu estava na lavanderia tirando roupas da lavadora e colocando-as na secadora pela 3ª vez naquele dia. Roupas que seriam usadas, tiradas e estariam de volta na lavanderia dentro de 24 horas. Lavar a roupa em si não era o problema. Fazer aquilo não passava de um lembrete de todas as outras partes de meus dias que se haviam tornado um círculo vicioso. A luta de uma criança para ser capaz de dizer coisas positivas, outra vez. As palavras concisas de uma criança e a resposta dura de outra, e a outra que ainda não sabia ler. E então, como um filme em minha mente, começavam a passar todas as coisas que eu pensei ser capaz de fazer e ainda não havia conseguido. Eu estivera cheia de sonhos para aquele ano e tinha realizado talvez um. Eu pretendera ler um livro grosso com cada uma das crianças individualmente. Não tinha passado de um capítulo com cada uma. Havia planejado ensiná-las a cozinhar, mas nem sequer abrir o primeiro livro de receitas da pilha. Minha despensa estava cheia de ingredientes para os sábados na cozinha que não conseguimos fazer nenhuma vez sequer. A fraqueza me invadiu naquele cômodo minúsculo. Ninguém, a não ser o Nate, sabia o quanto eu me sentia preso ultimamente, prensada entre as necessidades incessantes dos meus filhos e as minhas esperanças para minha família. Foi então que houve a interrupção. Uma frase, instilada em minha mente por Deus, me amoleceu quando a ouvi. Gosto de você quando está enfraquecida. Era verdade. Era bíblico. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O poder de Deus se manifestou quando não me restava mais nada. Foi aperfeiçoado ali, na lavanderia atulhada de roupas molhadas, pilhas de coisas a fazer em minha casa, pilhas de esperanças não realizadas, pilhas de horas ocultas. Perceber que Deus estava me vendo e que até gostava de mim mudou tudo naquele dia invisível. Em dias como aquele, desejo a palavra do Senhor mais do que qualquer outro material que eu possa ler online. Em dia como aquele, desejo conversar com Deus mais do que trocar mensagens com uma amiga. Em dias como aquele, sinto a atração de buscá-lo, sabendo que ele anseia por ser encontrado. Sinto que gastar tempo com ele, com o seu espírito soprando entre as páginas de sua palavra, é algo que desejo, não uma obrigação.
Versículos que já li dúzias de vezes se tornam reais quando eu preciso exercitá-los em um dia difícil. Orai sem cessar, escreveu Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17. Quero conversar com Deus durante o meu dia, mesmo quando estou aos pedaços, pois sei que Ele não desvia o olhar da minha história, mas nela sussurra detalhes. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Quando o Espírito sopra uma brisa leve em um dia abafado e difícil, desejo que a brisa sopre sobre mim, refrescando-me enquanto me sinto em silêncio perante o Senhor. Ao conversar com Deus, meu pensamento muda. A partir do desejo de ser cheia do Espírito, falar as verdades dos salmos me ajuda a deixar de lado as mentiras vis sobre mim mesma que acabo aceitando com frequência demais. E não preciso me obrigar a fazer isso. Desejo cantar e salmodiar ao Senhor em meu coração. Efésios 5,19. Nos dias em que vejo Deus olhando para mim, as notas da canção nascem sozinhas no meu interior. E é em dias assim que os lugares da minha vida que ninguém, a não ser Deus, vê, se tornam os lugares de maior crescimento espiritual. Da mesma maneira que meu bebê tem estirões de crescimento inesperados, seus tornozelos pulam para fora da barra das calças, vejo com frequência meu amor por Deus crescer em silêncio. Quando fixamos os olhos em nossa vida exterior, é inevitável medir o nosso crescimento pelo sucesso de nossas circunstâncias. Mas o coração cresce a qualquer hora, e Deus somente tem olhos para o crescimento do coração. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Mas um monte de roupas para lavar e a noite se aproxima. Seu coração invisível em Deus pode crescer nesse momento. Uma reunião no trabalho vai mal, sua vida interior em Deus pode crescer minutos depois do fim da reunião. Terceiro encontro com um cara de quem você começou a gostar e você percebe que ele pretende que seja o último. É aí que o seu interior pode voltar-se a Deus e crescer. O sonho de escrever um livro, deixado na prateleira com o original rejeitado, outra porta fechada. Pode ser esta a sua maior chance de crescer quando ninguém vê e ninguém aplaude. Ou pode ser que você tenha atingido o seu grande objetivo ou recebido a grande promoção, mas ainda volta da comemoração se sentindo vazio e ansioso, pensando se será capaz de atender às expectativas dos outros. Mesmo nos maiores sucessos, existe a oportunidade de falar com Deus em segredo. Ele o vê nos bastidores e aos sábados, quando você está fora do seu posto. Nosso crescimento no Senhor pode acontecer em qualquer situação e em qualquer fase da vida, independentemente de parecermos bem-sucedidos em nossas tarefas, em nossa carreira ou na vida familiar naquele instante. E os momentos em que Deus nos oculta, às vezes longe do sucesso ou dos aplausos, são com frequência aqueles em que nossas raízes se aprofundam na terra. Crescemos, mas para baixo. Ela pode ir longe, disse minha professora de piano da minha filha. Ela aprende rápido e está progredindo rápido. Quer seja tocar piano, costurar, envolver-se com artes ou matemática, minha garota da Renascença aprende rápido. Nate e eu a colocamos num curso diferenciado que ensinava música e oração da palavra de Deus. Afinal de contas, queríamos que seu coração se afinasse. Queríamos que ela desenvolvesse a sua habilidade de tocar piano ao mesmo tempo em que buscava a Deus. Os outros alunos chegavam aos ombros dela e eram bem mais jovens, mas assim mesmo minha filha se sentia intimidada. Ela havia crescido entre valentões que procuravam qualquer migalha de segurança que o orfanato pudesse lhes oferecer, frequentemente às custas dos que eram mais quietos como ela. Em 2 semanas, ela foi convidada a tocar enquanto os demais cantavam e oravam. Ela havia dominado a sua última peça em casa na semana anterior, derramando-se sobre o teclado enquanto eu trabalhava no escritório ao lado e seus irmãos estavam no quarto brincando de Lego. Muitas vezes, ao passar pelo piano, ela era atraída a sentar-se e tocar por mais alguns minutos. Ela fazia isso tudo enquanto pensava que ninguém mais estivesse vendo. Foi em um surto inesperado de coragem que ela concordou em tocar para uma dúzia de pares de olhos. Entretanto, quando chegou o momento, aqueles olhos se transformaram nos olhos que assombravam suas memórias. Aquela sala de aula no meio oeste se transformou em um pátio empoeirado na África. Ela estava convencida de ter visto os professores revirando os olhos enquanto ela tocava. Minha habilidosa pianista havia errado quase todos os acordes de acordo com a sua narrativa chorosa ao chegar em casa. Um professor gentilmente tentara ajudá-la, ensinando-lhe o básico do piano e aumentando ainda mais sua vergonha. Talvez eu seja realmente péssima, ela pensou. O momento passou e outra criança, 3 anos mais nova, tocou impecavelmente. Ela entrou correndo em meu quarto assim que chegou em casa. Foi horrível, ela disse. Estou tão envergonhada.
Ela contou como seus dedos iam para os lugares errados e uma criança menor acabou sendo aplaudida. Agora todos pensam que eu sou uma pianista terrível, lamentou-se. Se ela tivesse tocado em público como toque em particular, a sala teria vindo abaixo com os aplausos. Os outros alunos teriam olhado para ela de forma diferente quando ela chegasse para a aula seguinte. Eles não veriam mais a criança tímida sentada no fundo, e sim uma musicista promissora. Porém, Deus tinha outro plano para aquela sexta tarde. Ele a estava forjando em oculto, fazendo-lhe um convite a enraizar-se nele e crescer. Então, minha menina linda e eu demos uma pausa no tumulto de sua cabeça, nas percepções dos outros e na vergonha e zombaria imaginárias. Perguntamos a Deus o que ele pensava sobre aquele momento. Ela foi capaz de aquietar o ruído interno e ouviu um sussurro. Acho que ele gostou de eu ter ido lá e tocado. Ela disse com o primeiro sorriso desde que havia chegado da aula. O que a audiência humana poderia ter pensado e o que sua imaginação ferida percebeu eram drasticamente diferentes daquilo que Deus pensava sobre ela. Em sua juventude, ela já sabia que Deus gostava do que via nela. Sim, mesmo sua fraqueza. E naquele dia ela cresceu tanto como pianista quanto como filha de Deus. Deus tinha um recado para minha menina naquela tarde que atingiu sua alma mais profundamente do que qualquer aplauso. Ele usou sua fraqueza, a fraqueza que ela detestava, para ocultá-la. Ele falou em sussurros que ela apenas ouvira ao inclinar-se um pouquinho mais em sua direção. Escondida atrás dos dedos tateantes, ela lhe fez a pergunta que talvez jamais seria feita se tivesse impressionado a audiência com sua habilidade musical. O que Deus pensa deste momento? O que ele pensa sobre mim? Deus a protegeu de seu próprio conceito de grandeza e, em vez disso, convidou-a para saber o que ele pensava a respeito dela. Suas raízes se aprofundaram naquele dia, e foi o começo da verdadeira grandeza. Para continuar estudando, leia 1 Samuel 16:7, Salmo 1, versículo 3, Salmo 37, versículo 4, Salmo 46, versículo 10, Salmo 52, do 8 ao 9, Jeremias 17:7, Mateus 5:19, Mateus 13, do 5 ao 6, Mateus 13, 21 ao 23, Mateus 18:4, Mateus 20, do 26 ao 27, João 15, do 1 ao 8, Romanos 8, 18 e do 24 ao 25, 2 Coríntios 12, versículo 9, Efésios 3, do 17 ao 21, Efésios 5, 19, Colossenses 2, do 6 ao 7 e 1 Tessalonicenses 5, 17.